Partiu, amigas e amigos, Basilcast, ó. Voltando aqui. E A volta hoje, dos que não foram, né? a volta dos que não foram, é verdade, Marlon, é verdade. E aqui eu já vou abrir logo o tema aqui, porque como a gente está chegando nos finalmente dos 2022 e queremos arrebentar em 2023, é o que mais nós quer, né, Ed? É chegar 2023 arrebentando. A gente vai Fazendo gravar muito o sucesso. podcast hoje. A gente vai dar dicas de tecnologia, né? Porque a Basil, como empresa, é uma empresa de tecnologia da informação, trabalha com algumas tecnologias. E hoje a gente resolveu trazer algumas dicas sobre algumas ferramentas das quais a gente atua. Comigo tá o Marlon e a Isadora de maneira remota e a gente tá Oi. aproveitando, naturalmente a gente está aproveitando da tecnologia que nos permite hoje nos conectar remotamente com as pessoas, né? Ou seja, você pode adquirir conhecimento, fazer os seus trabalhos, desenvolver muita coisa de maneira distante e remota. E hoje nós vamos falar de Enterprise Vault. Eu já vou falar um pouquinho disso. E S3, eu também já vou falar um pouquinho disso. Enterprise Vault é uma tecnologia da Veritas, né? Que eu não tenho, eu não recebo verba de marketing para isso, mas a gente gosta de trabalhar com a tecnologia da Veritas, a gente acaba fazendo isso de forma gratuita. Mas o Enterprise Vault é uma ferramenta de archiving, de arquivamento, e o Marlon vai explicar um pouco melhor disso. E S3 é um storage, é um armazenamento da Amazon, que a Isadora vai falar da sequência. Então eu vou até me envolver muito pouco nessa história, porque da outra experiência que a gente fez eu acabei me intervindo muito e falando muita bobagem. Então eu vou ficar quietinho e vou deixar com que eles compartilhem essas dicas. Bora, é contigo, meu rei. Começa contigo, depois nós vamos pra Isa. E quando Mas, eu achar que então, eu devo, eu vou intervir. Eu vou sentar. faça isso, faça isso. Eu não gosto de ficar falando muito. Mas bem, vamos lá. Archive. Antes de falar de Enterprise Vault, vamos falar, né, de Archive. E aproveitando o gestual, e que é o Archive. Boa. Na época dos Neandertais, Nossa. existia um símbolo onde você guardava coisas que precisavam ficar lá por muito tempo. Normalmente essas coisas eram papéis. Então imagina, né, há um bom tempo atrás existiam empresas responsáveis por fazer armazenamento de papéis de outras empresas. E basicamente o archive vem disso daí. Era uma caixa de madeira com umas portas, né, que você puxava, cheio de pastinha dentro, com os títulos para você encontrar, onde você guardava informação que não precisava mais para consultar rápido, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa que você vai, vamos dizer, por exemplo, imposto de renda de 2019. Eu não preciso disso a qualquer momento, vai ser em momentos específicos. Então você pegava aquilo lá, pum, guardava caixa de metal gigante, que era o arquivo. Archive em tecnologia, basicamente, é a mesma coisa. O que é? É eu pegar uma informação que eu não vou precisar de uma consulta constante e vou jogar isso daí para algum lugar em que seja mais barato para mim. Então, em vez de eu deixar isso daqui em cima da mesa do contador, né, toda aquela parte do imposto de renda de 1990, eu deixo em cima da mesa do contador só imposto de renda de 2022, que é o que ele vai efetivamente precisar ir para trabalhar. E, de acordo com a empresa, tem algumas regras. Por exemplo, o financeiro tem que armazenar por 5 anos a informação para consultar mais rápido, e assim por diante. Então, vou deixar 5 anos em cima da mesa e o restante eu guardo. Porque se acontecer algum problema, eu tenho essas informações de 5 anos atrás, por exemplo. E por que a gente faz isso com tecnologia também? Porque é caro manter os dados dentro de um storage, manter os dados lá no servidor, ficar colocando coisa lá dentro do servidor. Então isso daí sai caro. E quando você faz o archive, você joga isso daí para um lugar mais barato. Só que as pessoas acabam confundindo archive e backup.
Backup é disaster Boa. recover. Eu perdi o dado e aquilo é importante para minha empresa funcionar. Aí eu volto backup. Archives são informações antigas que eu preciso principalmente para consulta histórica. Então, normalmente vai ser auditoria, vai ser alguma coisa jurídica, até alguma consulta, por exemplo, uma empresa vai adquirir uma outra, ele quer saber como que foram as finanças dessa empresa nos últimos 10 anos, por exemplo. Então, essas informações muito antigas, que não ficam, né, no trabalho do dia a dia da empresa, a gente joga isso daí para o archive. Elas saem do servidor, eu jogo isso daí para um lugar mais barato, mais em conta, indexo isso para conseguir achar, não adianta nada só ir empilhando as coisas, e aí depois que eu acho, eu apresento a informação e deixo ela guardada novamente, eu não preciso trazer ela à tona. E, obviamente, quando a gente fala isso, existem, né, tecnologias que vão facilitar isso daí, vão prover essa capacidade de ação rápida, né, de pesquisa. E aí uma das tecnologias que existe, que consequentemente é uma das que a gente trabalha, é o Enterprise Vault. Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui a tela do Enterprise Vault. Boa. Todo mundo deve estar enxergando a tela. Eu estou. Olha que bonitinho o ambiente, né, sem nenhum problema. Obviamente que é trapaça, porque eu não estou fazendo coleta, mas é um ambiente de teste, não tem problema. Só é trapaça se te pegarem. Muito bem. O que acontece aqui no que a gente Marlon está sendo falando? Marlon. É praticidade. Vamos lá. Então, o que acontece aí, por exemplo, aqui no caso a gente falando de Enterprise Vault com a solução, né? Como que vai trabalhar com o processo de archive. Aqui dentro eu tenho o quê? Eu tenho o status do meu ambiente, se ele está protegido, porque um ambiente de archive precisa ter o backup feito. É a mesma coisa, você pegou todos aqueles seus papéis e jogou dentro lá da sua caixa metálica Neandertal. Se pegar fogo naquilo, você perdeu aquilo. E se você precisar recuperar isso? Se você precisar dessa informação, vai falar que não tem? Então, a mesma coisa o archive. Eu estou tirando do meu ambiente, estou tirando do meu ambiente de produção, do meu ambiente que eu trabalho aí do dia a dia, mas eu preciso ter essa informação aí, se caso for necessário. Então, é importante que você faça o backup de qualquer software de archive que você tenha no seu ambiente. E aí, o que acontece aqui dentro do meu ambiente de archive? Vamos lá. Dentro do meu ambiente de archive, a gente falando aqui de Enterprise Vault, eu tenho algumas coisas para ele trabalhar. Primeira coisa que eu tenho um servidor. Que é meu servidor de archive, eu posso ter 1, 2, 3, 10 servidores de archive. Tudo vai depender do tamanho e quantidade de informação que eu quero fazer, né, esse armazenamento. E aí, dentro dos servidores, eu tenho os archives, propriamente dito, né, os meus cofres de informação, onde eu posso ter tecnologias de Domino, que é o IBM Domino, Exchange, File Server, Internet Mail, que aí pode ser alguma outra solução, plugins aí para conexão com e-mails que estão fora, diretórios compartilhados, SharePoint, SMTP e também o archive aí de conversas do Teams. Basicamente, o que vai acontecer? Isso daqui é uma maneira da gente filtrar o que eu estou fazendo de armazenamento. Então, eu tenho no meu ambiente aí um servidor de Exchange, eu tenho um file system e eu estou fazendo o archive disso daí. Dentro de cada um deles, eu tenho os meus cofres específicos de tecnologia. Então, uma maneira daí de a gente conseguir fazer, né, esse controle do que está acontecendo, né, achar informação mais rápido. Depois eu tenho o cofre, propriamente dito, o disco onde ficam as minhas informações, que são os Vault Stores. Dentro dele eu tenho todo o meu processo de tecnologia para, por exemplo, eu identifiquei que existem itens repetidos no meu ambiente. Em vez de eu pegar esse item e ficar gravando ele várias vezes, eu pego esse item, gravo uma vez e crio ponteiros para eu ter aí uma economia de espaço. Porque, pasmem, não é difícil existir itens duplicados no ambiente. Existe um conceito até que a gente brinca, né, que a gente trabalha, que se chama Databerg, que é toda a minha parte de dados simulando um iceberg. Você está vendo só a ponta do iceberg. Debaixo lá da água tem uma informação gigantesca lá que muitas vezes ninguém sabe o que é.
Isso acontece muito quando a gente está falando, principalmente para servidores de arquivo, onde o controle não é feito pelo time de TI. Normalmente, se der o controle, vou até colocar entre aspas, não é o controle, né, mas a geração de dados é feita puramente pelo usuário. Então, normalmente, ele copia o arquivo de um lugar, joga para o outro, trabalha naquele arquivo, ele não substitui o anterior, ele vai lá e cria uma cópia. Ou ele copia para um outro diretório para compartilhar com uma outra pessoa. Então, esse arquivo vai virando 10, 15, 20 arquivos que vão gerando um espaço maior aí. Então, quando a gente vai fazer o 10, 15, archive, 20 arquivos da mesma coisa, diga-se de passagem. exato, da mesma coisa, que é basicamente como se você mandasse um convite de aniversário para uma pessoa, depois manda de novo o mesmo convite de aniversário para a mesma pessoa, tudo para chegar na mesma data de aniversário lá com. Então, existe muito isso, é bem complicado você gerenciar esse tipo de dado, porque você não tem controle, o administrador não tem controle disso daí. Ah, e aí, qual que é a sacada aí também do servidor, né, de um software de archive? Ele tem esse cara, que é o index. O index, ele é responsável por... Vamos lá, deixa eu logar aqui bonitinho. Ele é responsável por indexar, literalmente. Vamos dizer o seguinte, ele vai fazer igual... Tá, daqui a pouco eu faço isso aqui. Mas qual que é a ideia aqui do índice? O índice, ele vai indexar os dados. Vamos imaginar o seguinte, você está navegando na internet. Como que você sabe onde está aquela informação que você precisa? O vídeo do YouTube que você quer assistir, o software que você quer comprar, ou a notícia que você está querendo procurar, né? Em que site de notícia que está. Normalmente você vai fazer o quê? Você vai usar o nosso velho e bom conhecido Google. O Google é exatamente a mesma coisa. Ele é um indexador de internet. Um grande indexador. Um grande indexador. Ele vai em todas as páginas e vai ler o conteúdo daquela página, vai indexar para que você consiga pesquisar aquela informação. Então, quando eu falo eu vou pesquisar alguma informação, eu preciso saber o que tem dentro daquilo. Então, o que vai acontecer aqui dentro com o índice, no caso Enterprise Vault? Ele vai indexar e ver o que tem dentro do arquivo, do e-mail, do PDF, do que quer que seja que eu esteja arquivando. Ele vai ver o conteúdo disso daí. E vai fazer com que seja muito mais fácil de você localizar essa informação. Por exemplo, eu preciso fazer o restore de um dado. Eu perdi o arquivo X. Você vai lá, pega o arquivo e faz o restore. Beleza, aí ele vai olhar lá dentro e fala, putz, não era esse arquivo, não tem o conteúdo que eu estava procurando. O que vai acontecer? Quem que é o responsável por encontrar esse tipo de informação? É um serviço de indexação. Normalmente, software de backup não tem um serviço de indexação para dentro do arquivo, por exemplo. Já dependendo da tecnologia, em alguns casos ele tem uma coisinha ou outra, mas ele não vai indexar dentro do arquivo. Um software de archive, ele já vai fazer isso daí. Ele Isso vai é interessante, pegar e vai... Isso é bem bacana de falar, porque às vezes o conhecimento das pessoas de tecnologia a respeito deste tipo de tecnologia, elas pensam de uma maneira mais superficial, mas na verdade ele está indexando também o conteúdo do arquivo. Exato. Então o que vai acontecer? Se o usuário falar que perdeu um arquivo específico, com o archive, obviamente a gente está fazendo um paralelo bem parecido com backup, apesar de eu ter falado no início que archive não é backup, mas só para montar esse paralelo, o que vai acontecer? Se o usuário falou, eu perdi o arquivo, você voltou o backup, ele falou, não era esse arquivo. Pode ser por quê? Porque o arquivo que ele estava querendo era de 1 semana atrás, de 3 semanas atrás, alguma coisa do gênero. No archive, você vai falar o seguinte para ele, tá, o que você está procurando especificamente? Aí ele vai falar, eu estou procurando as informações XYZ desse CNPJ, por exemplo. No seu software de archive, você coloca esse termo, CNPJ, as informações que você está querendo procurar, ele te mostra quais são os arquivos que contêm essa informação. É literalmente como se eu fosse lá na minha caixona lá metálica, abro aquela pasta, pego o arquivo,
é isso aqui que eu preciso. E você lê o conteúdo do arquivo e fala, isso aqui que eu preciso. E vai lá e continua trabalhando. Ao contrário do backup, que você vai falar, pasta Y. O cara vai lá e te entrega a pasta Y, aí depois que ele te entregou a pasta, você abre e fala, não era isso que eu precisava. Devolve a pasta, o pessoal vai lá, guarda a pasta Y, agora ele vai procurar a pasta Y num outro cofre, e assim por diante. Então isso daí que vai fazer, né? O software de archive ele vai indexar também todos os seus dados, da mesma maneira que o Google faz aí com a internet. Onde eu vou procurar algum termo, ele vai te mostrar todas as opções que você tem aí para ler essa informação. E baseado nisso, como é que eu vou fazer o archive? Eu preciso ter regras. E como que eu faço essas regras? São as minhas políticas. Então, para cada tecnologia que eu tenho regras específicas. Essa regra Você tem que tomar cuidado com o termo política, cara, porque a gente tá vivendo um momento tão polarizado politicamente. Então vamos falar assim, então são as não vai dar uma de Xandão, regras, não, né? Hein? Então vamos falar assim, dentro do meu software de arquivo eu tenho várias regras de como que eu quero armazenar as informações. Boa, foi mais forte que eu, desculpa. Não, tranquilo, seja forte. Eu tô sendo forte aqui para não te mandar para aquele lugar. De qualquer maneira, o que acontece aqui a gente tem regras específicas para tecnologias específicas, com exceção dessa daqui, que serve para todas as tecnologias, que é o quê? Por quanto tempo e de que maneira eu quero armazenar os dados. Então, eu quero fazer classificação de dados. Essa classificação ela vai funcionar como o quê? Por exemplo, eu posso criar regras de LGPD, por exemplo. Eu posso criar regras para identificar números de CPF, de CNPJ, para atribuir retenções diferentes, né? Tempo de armazenamento diferente, ou para atribuir permissões diferentes. Então, tudo isso daí eu faço na minha parte de retenção e dados. E depois disso eu tenho o quê? Eu tenho as regras para cada tecnologia. O que eu vou querer fazer de armazenamento de Exchange, por exemplo, do meu servidor de e-mail Microsoft? Por que é diferente? Um servidor de e-mail trabalha de uma maneira diferente do que um servidor de arquivo. Um servidor de e-mail ele gera um cabeçalho, ele vai gerar para quem que ele manda o arquivo, quem que recebeu o arquivo, tem todo um conteúdo ali dentro. O meu servidor de arquivo ele tem qualquer coisa. Muitas vezes eu não sei quem criou, o negócio brotou lá, pode ter alguma extensão específica, ou, por exemplo, eu posso ter no meu servidor de arquivos regras específicas, por exemplo, só pode ter gravar no meu servidor de arquivos dados que sejam do Microsoft Office, por exemplo. Então, tudo que for doc, tudo que for XLS, só isso. Se ele encontrar qualquer coisa diferente disso, teoricamente ele não poderia gravar lá dentro. Mas nem sempre acontece isso. Às vezes o pessoal vai lá e grava, muitas vezes não é por má intenção, é simplesmente porque está acostumado a ir lá copiar e jogar a informação lá dentro. Então aqui, por exemplo, ele pode fazer o seguinte, ele pode chegar lá dentro e falar assim, aqui nessa pasta só pode arquivos Office. Ele vai lá e tudo que não for Office, ele vai lá e apaga para você, por exemplo. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai definir uma regra específica. No meu servidor de e-mail, eu não preciso fazer isso. Tudo que chega no meu servidor de e-mail é e-mail. Então, ele vai só arquivar e-mail, eu preciso definir o quê? Cota de usuário, você vai trabalhar com cota, não vai, qual que é a data e assim por diante. Como é que eu vou querer trabalhar com isso daí? Então, para cada tecnologia, eu tenho uma regra específica. E aí, o que vai acontecer cada regra específica significa que, se eu preciso apontar isso para uma tecnologia, definir quem que é o meu alvo, quem que é a minha tecnologia-alvo. Que é também o que vai acontecer. O que eu quero armazenar do meu ambiente, onde a minha ferramenta de archive vai se conectar, fazer a leitura dos dados e começar a trazer as informações que são muito antigas, ou dependendo da regra aí que você tenha, né, duplicado e assim por diante. Ele vai fazer esse armazenamento, né? Ele vai ficar lá de olho e tudo que for verdadeiro para a regra que você definir, ele vai lá e joga para dentro do storage do Enterprise Vault e, de acordo com a sua regra, normalmente a gente faz isso
tira os dados do seu servidor de produção e deixa exclusivamente dentro da sua ferramenta de archive. Só que, como eu falei, o archive você tem que ter a capacidade de pesquisar isso daí. E aqui, obviamente, vai acontecer isso. Você vai poder pesquisar as informações que estão dentro do archive e que não estão mais no seu servidor de produção. A vantagem de perdi o meu arquivo, aconteceu alguma coisa, não sei onde foi parar. Em vez de, por exemplo, abrir um chamado para o pessoal de TI, preciso que faça o restore do arquivo tal, que estava aqui de 2 semanas atrás, porque eu peguei aí, sei lá, uma semana de férias, e aí depois que eu saí de férias, eu vi que apagaram um arquivo. Você vem na ferramenta de archive, pesquisa você mesmo o arquivo que você precisa e recupera esse arquivo de novo. E aí, maravilha, vida que segue. Vai lá, trabalha, tudo tranquilo, isso daí você ganha muito tempo. Antigamente, na época dos Neandertais, as pessoas faziam isso. Elas levantavam da cadeira, iam no totem, abriam a gavetinha, procuravam lá a letra que você precisava, procuravam o documento, é esse? Não, fecha, vai pro próximo, é esse? Ah, é esse. Beleza, ia, pegava as informações que precisava, e assim como na ferramenta de archive, se aquela informação que eu preciso eu vou tirar, então eu começo a adicionar aí uma versão 2, vamos dizer assim. Se eu não preciso, né, alterar esses dados, eu só queria fazer a consulta, você ia lá e colocava de novo dentro da pastinha. Aqui, da mesma maneira. Eu peguei as informações, li o que eu precisava. Eu preciso, por exemplo, responder um e-mail que estava dentro do meu software de archive. Não, eu só precisava da informação. Maravilha, você leu a informação e os dados não foram de volta para o seu servidor de e-mail. Então, seu servidor de e-mail continua enxuto. E aí a gente tem ainda... Diga. Não, eu ia dizer para você o seguinte, que eu acho que é legal até a gente falar um pouco disso, porque para quem é que não tem outra palavra, né? Usuário é uma palavra muito pesada, né? Porque usuário conota muitas coisas. Mas o usuário que só está tem duas atrás profissões no mundo que tem usuário, cara. então, pois é por isso mesmo. É por isso que eu tentei me limitar. Mas o usuário que está buscando informação, ele não precisa necessariamente entender a ferramenta de archive. Né? Ele vai lá buscar a informação e essa informação vai ser trazida para ele quando ele precisar. Né? Exatamente. O grande ponto que você está trazendo são para os administradores de infraestruturas de TI e entenderem, né, que existem esses instrumentos e que tudo isso faz o quê? Como resultado? Poupa espaço, poupa dinheiro. Né? Porque espaço e HD, espaço e storage, como a gente fala, é grana no fim do dia. Exato. Pode seguir daí, E se você parar para pensar, quando você fala, por exemplo, de um servidor de e-mail, de um banco de dados, é fácil de você conseguir achar informação e apagar o que você não precisa. Justo. Agora, como é que você vai fazer isso daí num file server? Sim. Onde você não tem controle nenhum, que são aquilo que a gente chama de dados não estruturados. Exato. São dados extremamente sensíveis para a empresa, que não são passíveis de indexação, não consegue saber o que tem lá dentro. E você não sabe como procurar aquilo, como que você dá permissão. Muitas vezes você dá uma permissão para um grupo inteiro dentro de uma pasta de um file server. E você não sabe quem foi que gerou um arquivo específico, como que brotou aquilo ali no meio, quem foi que apagou alguma informação. Então, esses dados não estruturados que são a dor de cabeça de muita empresa. File server cresce tanto quanto o banco de dados. Concordo. Banco de dados, o que acontece? A gente tem o famoso DBA, né, que é o Database Administrator. Agora o file System, a gente tem o FSA, né, que é o File System Administrator? Não tem. Tem o USA, usuário... Usuário administrador, né, porque é complicado. A gente, já tivemos casos de chegar num file system de empresas, né, para fazer levantamento e tudo mais, e descobrir máquina virtual dentro de um file system, que era para o pessoal trabalhar lá e fazer compartilhamento de arquivos. Que beleza. Então imagina, que é uma máquina virtual dentro do seu servidor de arquivo. Por que ela está lá?
Primeira coisa. Segunda coisa, se ela tá lá, o pessoal estava usando ela enquanto estava lá, porque se estava usando, estava gerando uma carga absurda no seu servidor de arquivo. Então tem um monte de detalhezinhos aí, principalmente quando a gente fala de file server, que um software de archive tira 80% aí do peso, né, da gestão aí dentro. Em vez de você só ir colocando o disco dentro do file server, você começa a tirar os dados que não são necessários no file server. O EV ele tem uma regra bem legal de file server que é tire os dados que não são acessados a X tempo. Sim, sim. Então, por exemplo, esse dado aqui faz 6 meses que ninguém abre esse arquivo. Pô, tira ele daqui do meu file server. Se em 6 meses ninguém procurou, não vai ser agora no 7º mês que vai procurar. Mas, se procurar, não tem problema. O EV vai lá e devolve para o file server. Devolve. Ou o usuário só lê o conteúdo, trabalha naquilo e fecha o arquivo, ele não volta para o file server. O usuário traz, edita esse arquivo, ele vai fazer o quê? Ele salva essa versão nova lá no file server e a versão antiga fica como versionamento lá no seu file server. Então, caso aconteça algum problema, o pessoal editou o arquivo errado, maravilha, lá você pega no seu arquivo e volta ao arquivo anterior. Dependendo do caso, pode acontecer, né? Principalmente porque quando a gente fala de backup, existem, obviamente, janelas de backup. Em que momento eu vou fazer o backup do meu ambiente? Archive é do mesmo jeito, também tem todo esse conceito. Só que a gente consegue aí, pode trabalhar com janelas menores, porque ele gera menos carga aí no ambiente. No meu servidor de archive, ele vai fazer uma cópia do arquivo, processa o arquivo dentro do meu servidor de archive, ele indexa o meu arquivo dentro do meu servidor de archive, depois que ele deu o ok no meu ambiente, aí ele vai lá e tira do meu file server, por exemplo. Então eu tenho aí esse armazenamento muito mais tranquilo, muito mais factível de trabalho, né, de efetividade de trabalho, vamos dizer assim. Porque se eu precisar do arquivo, eu volto ao arquivo. Se eu não precisar do arquivo, eu só leio ele e deixo ele lá no meu lugarzinho mais barato. E aí, vida que segue. Aí é só alegria, né? É só economia. Só economia para os bolsos dos caras que têm que apresentar resultados financeiros das suas áreas de infraestrutura de TI. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. E a tecnologia ela veio justamente para isso. E hoje, em especial, né, e como eu adiantei no começo, a gente vai trazer sim conhecimento associado às tecnologias das quais a Basil entrega, né, através usando, né, de empresas das quais nós somos parceiros e que podem trazer benefícios para empresas de todos, da economia dos seus espaços de storage, da gestão da informação, e isso tem tudo a ver com LGPD, que daqui a pouco o bicho vai começar a pegar, porque eu tenho falado muito com uma pessoa que está muito conectada com o tema LGPD, então isso vai começar a gerar sanções para muitas empresas, então é importante a gente estar atento a isso, né? Marlon Martini, especialista não só em Enterprise Vault, mas se falar das especialidades do Marlon, a gente vai falar que ele faz muita coisa. Faz mágica. Bebe cerveja. Bebe cerveja. Não, beber cerveja é resultado de trabalhar com TI. Eu pensei que fosse resultado de trabalhar comigo. De ser um usuário. Ou é cerveja ou é tarja preta. Então, por enquanto da cerveja está resolvendo. Então, semana que vem eu vou passar no psiquiatra. Eu acho que pra mim vai virar tarja preta e vai deixar de ser cerveja. Mas aí, Marlon, puta, obrigado, cara. Eu acho que isso é muito esclarecedor, né, para esse público que vai realmente consumir esse conteúdo focado em infraestrutura de tecnologia da informação. E aí entender como isso funciona, para que serve, qual é o propósito disso. E não tem jeito. Quando a gente fala de sanitização do ambiente, que é você tentar identificar todas aquelas informações ou aqueles arquivos que são repetidos do ambiente, falar, deixa eu apagar, né, deixa eu sanitizar meu ambiente, não consegue, ninguém faz. No fim do dia ninguém faz. Fica lá, 10, 15, 20 cópias da mesma informação
E vai ficando, e vai ficando, e vai E vai ficando, acumulando. vai acumulando, e para a empresa isso é custo. E que, de que Engra- Engraçado a gente pensar que é mais barato ir comprando hardware do que colocar uma pessoa para ficar pesquisando, procurando todas as informações. muito bem Exatamente. colocado, muito bem E o hardware, colocado. se a gente para pensar que um hardware de entrada, a gente fala aí de $500.000, né? Um bom servidor, um bom servidor não, um bom storage, né? Só de armazenamento. Sim, Então imagina aí por que que o pessoal prefere pagar isso daí em disco do que pegar uma pessoa para ficar sanitizando o ambiente. pois é. Bom, mas aí é outra discussão, a gente precisava trazer a Ana Guedes aqui para conversar sobre isso. Que a gente vai falar de comportamento humano, vai falar de gestão, vai falar de um monte de coisa. Nós vamos aproveitar, porque como não chegou vinheta para mim aqui do comercial, nós vamos emendar agora e vamos pegar a Ah, Isa. já sou eu. Já é você, vamos falar de buckets. Você vai falar sobre o Amazon S3. Deixa eu ver Quem como é que são os compartilha buckets? aqui. Da onde eles vêm? O que eles comem? Do que eles bebem? Tá aparecendo na vamos- minha tela? E assim, Sim. parece que não, parece que são assuntos aleatórios, mas não são não, tá? Não são assuntos aleatórios. O Marlon falou de archiving, né, de arquivamento, de indexação de informações, que usa storage, né, que tem o custo para a Exatamente. empresa. E a Isadora vai falar exatamente do storage, da Storage. parte onde, né, também tem o custo para a empresa importante. Tem sim. E é importante também aprender a fazer, aprender a provisionar, saber o que você vai subir, a dar as permissões necessárias, porque você paga pelo tanto que você usa, né? É Por isso. exemplo, essa ferramenta aqui, o S3 da Amazon, ela tem vários subgrupos, né? Tem arquivamento, né, de arquivos que você usa poucas vezes, que você acessa só quando você precisa, então você paga uma quantia diferente. Tem acessos rápidos, tem acesso inteligente. Então, dependendo do tipo de dado, você vai associar um tipo de produto dentro do Amazon S3. Né? Você vai criando os seus buckets e fazendo os links mediante a sua necessidade. E também você pode provisionar. Eu travei? E também você Você pode não travou não, eu tô provisionar. te vendo. Não, Você já é porque logou? eu me vi. Eu já tá aparecendo minha tela aí para vocês? Tá aparecendo, mas tá na tela Sim, de tá normal. login. Ah, sim, eu vou logar agora. É, e também você consegue. Por que não está autorizando? Pronto, peraí. Deixa eu colocar aqui de novo. Porque você paga mediante o quanto você usa. Então é importante você aprender em quais dessas ferramentas e também as permissões que você dá. Aqui no S3, que é uma ferramenta básica, eu só quero voltar um pouquinho, porque acho que vai ficar em tela grande depois, né, quando for passar o podcast. Sim, Quem é sim. parceiro Já Amazon, está. né, ele vai fazer um login no console dele básico, que esse daqui é o console básico da Amazon, né, onde você acessa todas as ferramentas que você quer, o que você precisa, e aí você vai selecionar o S3, né. Não necessariamente você já vai colocar, se você não tem conhecimento dessa ferramenta, as suas subdivisões, né? Ele vai mostrar para você aqui, né? É uma ferramenta muito tranquila e muito intuitiva, aquilo que você precisa, né? Mas é importante entender essa parte de como criar um bucket, né? O bucket são os baldes, né? Se eu for traduzir, que você vai colocando esses arquivos que você tem, os seus dados, seja uma planilha, seja vídeo, seja áudio, seja qualquer formato, dentro desses baldes e você vai setorizando. Porque se você não organiza o seu storage, você não consegue achar depois aquilo que você precisa ou aquilo que você usa mais ou menos. Então, uma coisa importante, que até nas aulas eu friso bem, é que quando você vai criar o seu bucket, você tem que nomeá-lo de um jeito fácil, né? De um jeito que vai... desculpa, estava tocando aqui, tá me incomodando. Deixa eu fechar. Fica à Que você vai... vontade. Não, fica tocando o WhatsApp e acaba me tirando
concentração. E você tem que nomeá-los, né? Então, eu vou criar um bucket básico aqui. Então, quando você clica no console da Amazon, você vai em S3 e você pode ver que é uma interface muito tranquila. Você não tem que criar um ambiente virtual, fazer uma máquina e tal. Você faz tudo online, você faz na própria página deles, entendeu? E também fica uma dica, quando você for subir os seus dados para esse bucket, como eu criei um bucket aqui para teste, né, chamado Basion Academy Bucket, que eu criei já faz um tempo, e aqui eu subi, por exemplo, né, eu carreguei os dados do Ignition, né, que são as nossas aulas. Então, quando você vai carregar os seus dados aqui, você vai carregar suas pastas, é importante você deixar ele nomeado de um jeito fácil, né, porque a função do storage, ela é para armazenamento e não para organizar necessariamente aquilo que você faz. Então, quando você for criar um bucket, é muito tranquilo. Ele é uma ferramenta muito intuitiva. Então, você clica aqui em criar bucket. E pode ser um bucket, assim, de qualquer coisa. Se você tem uma empresa pequena, você não precisa essencialmente trabalhar com tecnologia. Você pode, sei lá, ter uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa. Todo mundo, em certa medida, tem dados para serem armazenados. Né? Seguramente. E a Amazon, ela é muito tranquila, porque ela vai te cobrar conforme, mediante o seu uso. Se eu não me engano, eu acho que não mudou essa política deles ainda. Eu acho que até 5 terabytes, alguma coisa assim, você não paga, né? Você começa a pagar quando você excede. É claro que quanto mais consultas você faz, ou quanto mais dados você carrega dentro de cada pasta, né, esse seu espaço ele vai diminuindo. Mas assim, não é uma quantidade pequena se você for um microempresário, ou se você não usar tanto, entendeu? Quando você Sim. vai criar um bucket, a Amazon ela sempre deixa embaixo de cada coisa que ela coloca alguma dica. Então, aqui ele sempre coloca que o nome do seu bucket ele tem que ser globalmente exclusivo. Ele não admite letras maiúsculas, né? Ele só admite letras minúsculas, números, pontos. Então, aqui, se você clicar em consulte as regras, você cai nessa página aqui, que ele vai te ensinar a maneira que você deve nomear o seu bucket. Você não precisa ser um cientista de dados, ou um programador, ou uma pessoa do ramo do TI para você criar um bucket, né? Às vezes isso pode ser um tabu para algumas pessoas, porque não é talvez uma ferramenta muito comum para pessoas que não são da área, mas não precisa ter grandes conhecimentos para você criar o seu bucket. Então aqui você vai seguir esses padrões que eles colocam, e você vai criar. Eu vou criar base 1, cloud, ponto 1. Então, você pode usar letras, números, pontos, entendeu? É muito tranquilo. Quando você está criando o seu bucket, você pode deixá-lo habilitado para informações públicas ou não. É uma coisa que gera muita insegurança nas pessoas que não são da área, especialmente, se essas informações que eles vão carregar aqui nessa página, que eles vão usar essa nuvem, esse serviço, se essas informações serão públicas, se elas terão algum tipo de proteção, né? Pelo menos na Amazon, eu acredito que em outras ferramentas, mas como eu trabalho especialmente com a Amazon, você tem uma garantia de 100% de que seus dados eles não vão vazar. A não ser que você torne os seus dados públicos, né? E você crie o link, as consultas públicas. Mas se você deixá-lo habilitado somente para consultas privadas, ninguém vai conseguir acessar. Porque fica meio estranho, né? Se você tem tudo na sua máquina e você vai transportar isso para outro lugar, como eu vou saber que esses dados eles não vão ser perdidos ou acessados? Então, a Amazon ela garante 100% que os seus dados eles não vão sofrer nenhum tipo de alteração ou de perda. E aqui, aproveitando essa tela, você vai encontrar o seguinte, o nome, você vai colocar de onde você né, dentro das opções, então a gente coloca aqui que é América do Sul, São Paulo, e você também pode copiar as configurações de outro bucket nesse daqui.
Então, se você tem informações parciais dentro de um baldezinho e que você quer reaproveitar para esse novo bucket e complementar com informações novas, você consegue também. E dentro desse momento de criação desse bucket, você pode selecionar aqui, que eu acho que dá para ver bem na tela, né? Bloquear todo o acesso público. Então, quando você deixa ele selecionado, e é um cuidado que você tem que tomar quando você vai criar, é que esse dado aqui ele esteja selecionado. E o bucket, ele também tem esse lance, como o Marlon estava falando, sobre duplicar ou triplicar a quantidade dos mesmos dados, né? Os buckets e essas ferramentas de storage, elas têm o versionamento. Então, você pode habilitar, né, se você precisar aumentar esse bucket ou se você precisar diminuir esse bucket. Então, se você está usando uma grande capacidade e você migra para outras ferramentas, né, para menos acessos, e esse espaço, em tese, você acha que ele vai sobrar, ele pode ter um versionamento automático para reduzir ou para aumentar esse tamanho. O cliente também ele não vai ter nenhum tipo de problema com isso. Ele não vai ter que se preocupar em saber o quanto de espaço ele vai ter que comprar ou ele vai ter ocioso. Então, esse versionamento ele é automático se você colocar aqui para ativar. Você também pode colocar tags nesses buckets para ficar mais fácil para você encontrar, né? Se você trabalha numa empresa que carrega muitos dados e você tem palavras-chave, você pode acessar e acionar esses buckets através dessas tags. Eu posso adicionar a tag, a chave aqui, cloud, né? E o valor opcional base 1. Então, você adiciona. E se você não quiser, você remove. Não é uma coisa essencial, dependendo do tipo de storage que você vai construir. Aqui você pode colocar a sua criptografia, que é muito importante, né? Se você vai criptografar automaticamente esses novos objetos, você vai desativar ou ativar, depende, né? Eu vou colocar aqui ativar. E aqui, se você ativar, você vai saber e você vai escolher os tipos de chaves que vão gerenciar essa criptografia. Se você escolhe uma chave de gerenciamento mais robusta, obviamente isso vai ter um custo um pouco maior. Mas quando a gente fala de custo na Amazon, você paga por centavos. Então, como é algo muito granular, acaba sendo mais seguro e mais acessível. Eu vou deixar essa chave que está aqui primeiro, que é a chave do Amazon S3 mesmo. E você também pode clicar nas configurações avançadas, né, para você bloquear novos objetos. Mas como eu sou o usuário raiz, eu sou o usuário que está criando esse bucket, eu acabo tendo acesso total. Mas eu posso Usuário raiz. Diferente eu posso. do Nutella. Mas a gente também tem os usuários Nutellas que vão acessar esses buckets, né? Desculpa. E essas pessoas, você vai travar ou não, né, alguns recursos que elas vão poder acessar, né? Porque pode ter algum setor, alguém que não possa mexer ou que não deva, então você vai travar. Depois de você, nessa página inicial, fazer todo esse procedimento para você criar o seu bucket, você vai, obviamente, repassar as informações, saber se o que você quer está bloqueado ou não, e aí você vai clicar em criar bucket. Então, eu criei mais um bucket aqui. Deixa eu só subir essa tela aqui. Fica muito legal porque ele aparece por ordem, né? Quando você criou, a data que você criou, e fica mais fácil para localizar. O bucket do Basion Academy, que eu fiz primeiro, eu já carreguei alguns dados. Então, quando você clica em cima dele, nesse link, por exemplo, Basion Cloud 1, ele não tem nenhum objeto, né? E os objetos são qualquer coisa que você queira subir. Não necessariamente você vai subir algum dado estruturado, você pode subir qualquer coisa aqui. E aí você vai usar outras ferramentas da Amazon para minerar esses dados, para fazer a busca, para traduzir esses dados, para transformá-los em insights, para você tomar algum tipo de decisão ou para você dar continuidade nos seus trabalhos, né? Um objeto ele não tem uma forma específica.
mas sim qualquer coisa que você tenha que vai alimentar o que você precisa, desde uma planilha até um vídeo, né? Isso depende muito. Aqui em cima, né, aparecem algumas opções, como objetos, propriedades, permissões, métricas, gerenciamento, pontos de acesso, né, quem vai acessar e como vai acessar. Então, eu acho muito importante que a Amazon ela tenha essa interface mais limpa, porque fica muito mais fácil de você mexer nessa ferramenta. Por exemplo, se eu quiser carregar um objeto aqui, eu só clico em carregar, se tiver em inglês vai aparecer o upload, né? E vou clicar aqui em adicionar arquivos. Então, por exemplo, eu venho em algum arquivo meu aqui e vou clicar em Amazon e vou subir a AWS certificados, né? Peraí. Eu vou adicionar uma pasta inteira. Então, eu vou adicionar Amazon Slides de aula. Então, você pode pegar uma pasta inteira e adicionar, ou você pega arquivo por arquivo e monta uma pasta nova. Então, aqui aparece tudo que eu tenho. Então, eu posso clicar em cima dela, eu vou remover, ou eu vou transportá-la para algum outro lugar. Esses dados que ficam nesses storages que você vai carregar, eles vão ficar aqui, mas eles vão linkar com outras ferramentas, né? Não necessariamente da Amazon, mas geralmente quem começa com o storage da Amazon vai continuar com outras ferramentas, né? Como o Amazon Athena, que você vai efetuar buscas, né? Ou como outras ferramentas, como um Amazon QuickSight, que você vai pegar essas informações e vai transferir para lá para você construir gráficos. Então fica muito mais tranquilo de você continuar nessa trilha. Aqui em propriedades, você vai saber exatamente o que você colocou quando você criou esse bucket e você vai conseguir editar essas permissões também e alterar alguma coisa que você precise. O que é importante é que quando você cria um bucket, não necessariamente ele vai ser igual sempre. Você pode alterar essas propriedades a qualquer tempo. Então, se você não queria que fosse uma consulta pública e agora você quer, você pode alterar também. Tem alguma pergunta, Edu? Você acha que está... Eu acho que está sensacional e aqui eu trago até um paralelo muito rápido que para quem é de TI, né, para quem usa a tecnologia da informação como fim e não como meio, mas essencialmente como fim, né, como competência final. Essas dicas são importantes, elas são muito valiosas. Mas para aquelas pessoas que passam por TI e olham TI como meio, como ferramenta apenas, o que a Isadora trouxe é toda a construção daquilo que você faz do seu Google Drive, do seu OneDrive, do seu Dropbox, do seu... Enfim, ela Exatamente. construiu um bucket, isso é a parte de infraestrutura, mas existe toda uma experiência do usuário, né? E essa experiência do usuário diz o quê? Que a gente vai... Deixa eu sentar que eu estou saindo de foco. Então, deixa eu sentar. E aí a gente tem, de fato, interfaces como o Google Drive, o OneDrive, Dropbox e vários outros que existem no mercado. Mas o que a Isadora trouxe é esse conhecimento de como se constrói esses armazenamentos do lado de É porque aqui infraestrutura de TI. são para dados mais robustos, né? Claro que ninguém vai carregar aqui um monte de planilha Excel para fazer uma consulta básica, né? Ou Né? vai, O né? Isso foco a aqui gente não sabe. pode ser também, né? Pode ser Ou vai, também. Porque essa ferramenta ela é tão tranquila que você pode colocar qualquer coisa aqui. Às vezes a pessoa não tem muito espaço de nuvem, né? Ultrapassa 1 tera, 2 tera. Então, eu também acho que até sai mais barato contratar esse serviço aqui do que você comprar de algum outro lugar, né? Porque você vai pagar centavos, entendeu? Então, fica muito mais fácil para você organizar os seus dados. E E isso também para junto. Oi, pode falar.
E também para desmistificar que quando você cria um bucket, você sobe objeto, você cria pasta, é um bicho de 7 cabeças, né? A gente faz isso todo dia com outras ferramentas, e essa daqui é mais uma para você aprender a fazer. E isso, junto com o que o Marlon trouxe sobre archiving, pode ajudar as empresas a economizarem grana com relação à Tempo. infraestrutura, grana e tempo. Aí tempo é grana. É. Com a infraestrutura de TI. Eu acho que aqui ficou. É sempre uma experiência bacana a gente poder realmente compartilhar conhecimento com as pessoas, compartilhar informação para que elas possam se desenvolver, né? Uma vez identificando, né? Uma pessoa identificando que isso é importante para a vida dela, ela possa aplicar e exercitar e se especializar. Isso é sensacional, Exatamente. eu acho isso ótimo. Então, Marlon e Isadora, puta, super, super, super obrigado por trazer Como é que eu essas. faço para descompartilhar aqui a minha tela? Acho que já foi, né? Aí, Eu já voltei. nós somos uma empresa de tecnologia da qual você está falando com uma pessoa que não é tão forte em tecnologia. Mas Aperta o botãozinho ali, ó, Stop Sharing. stop sharing. É, Boa, stop compartilhar. é. Mas assim, show de bola o que vocês trouxeram, acho que é sensacional, né? O objetivo era esse mesmo, a gente trazer um pouco de conhecimento, luz a esse tipo de coisa. Porque Acho a que gente porque não sempre é tão grava. difícil assim, né? Não é algo tão A gente sempre distante. traz. A gente Não, sempre fala que é traz difícil, porque assuntos. a gente é consultor, a gente ganha resolvendo esses problemas. Não é Claro, difícil mas sim, é a difícil gente, sim. a gente acha fácil porque a gente faz todo dia, né? Agora. Sim, sim. Mas para quem nunca fez, pode ser difícil. O que eu queria dizer é Exatamente. o seguinte, que a gente muitas vezes não, inúmeras vezes a gente sempre traz um conteúdo conceitual para os podcasts. A gente sempre traz profissionais, pessoas com conhecimentos diversos e a gente coloca a tecnologia como meio, né? Meio de desenvolvimento, de automação, enfim, de uma série de coisas. E hoje a gente resolveu trazer tecnologia como fim, né? Como Exatamente. competência final. E isso é o que vocês colocaram com maestria aqui, dessas dicas que vocês trouxeram, né? Dessa orientação sobre archiving, sobre S3. Apesar de eu falar que podcast é um programa muito atemporal, e de fato é muito atemporal, porque eu posso daqui 10 anos estar vendo esse vídeo, né? Então é atemporal. Mas hoje é o nosso último podcast de Ah, do ano. 2022. Nós vamos sair de férias, porque nós merece também, tá? Nós Fale por merece. você. Assim, nós Ah, só vai vamos tirar tirar férias, Marlon? férias. Nós só Eu vamos tirar ia, mas férias do eu tô com a minha podcast, viu, agenda Marlon? cheia até dia 20 de janeiro. Não, Todos então, os nós só dias. vamos tirar férias do podcast. Só isso, é só do podcast. O dia a dia continua acontecendo. Eu não sei do que vocês estão falando. Agenda cheia, a minha agenda eu já até joguei fora. Então, a gente vai tirar férias do podcast. A gente vai voltar ano que vem com novos episódios. A gente tá planejando aí novos assuntos, novos temas, convidados, né? Pra gente poder continuar compartilhando conhecimento. E aqui fica uma mensagem importante, né? Que a Isadora até falou das aulas. A nossa plataforma de educacional Base 1 Academy, que vai trazer muita coisa interessante. Aliás, já existe, já está pronta. A gente só está Sim, tá subindo muito legal. conteúdo. A gente está subindo conteúdo, tá fazendo algumas edições, mas ela já está pronta. É membros.base1.academy. Vai lá, pode se cadastrar gratuitamente, começar a consumir aquilo que já está liberado para você consumir. Lá tem nossos podcasts, tem algumas coisas, tem esses hands-ons aqui que a gente faz, dessas dicas. Exatamente. Já pode usufruir disso aí. E a gente vai cada vez mais subir conteúdo relevante, importante, conhecimento para que as pessoas possam se desenvolver, que esse é o grande objetivo que a gente busca, tá? Aproveitando aqui o espaço do canal Barueri, que mais uma vez a gente sempre agradece o espaço do canal Sim. Barueri. Vou deixar aqui a nossa mensagem de final de ano. Um feliz Natal, um excelente ano novo. Que o ano novo seja
repleto de, sendo bem redundante aqui, ambíguo, de novidades. Chega a ser até engraçado, né, Isa? Mas um Feliz Natal para todos vocês, né? Muito obrigado por todos aqueles que seguiram com a gente em 2022 e continuarão seguindo foi muito em legal. 2023. Né? É sempre um desafio, a gente sempre quer fazer diferente, a gente sempre está se arriscando, sempre está querendo fazer coisas boas e novas que a gente entende que fazem sentido para a sociedade e para o nosso propósito. Então, um Feliz Natal, um ótimo ano novo. Fiquem bem, aproveitem o final de ano. Obrigada Isadora também. e eu vamos continuar trabalhando, né? Porque a gente só tira férias do podcast, o resto a gente continua trabalhando, porque Natal e Ano Novo caiu no final de semana. Né? Não tem nem como aproveitar. Maldito destino. Maldito destino. Isso é cíclico, Marlon, é cíclico. Sempre otimista, né? Nossa, Sempre otimista. Isso é cíclico. Agradeço ao Padre Gregório que desenvolveu o calendário gregoriano do qual nós somos regidos. Agradeço a ele. Somos reféns. Somos reféns. Gente, super obrigado. Espero que vocês gostem. Eu sempre esqueço, Tchau, tchau. dá aquele joinha. Segue todo mundo. Se Segue o inscreve. canal Barueri. Se inscreve, Basilcast. Se inscreve nas redes. A gente vai continuar produzindo conteúdo que a gente acha que é legal, a gente gosta, mas é legal também a gente saber a opinião de todos, para que a gente possa, de repente, nos adaptar àquilo que as pessoas querem. Super beijo. Tchau, Excelente tchau. final de ano. Excelente Natal. Até o ano que vem, que é daqui 2 semanas. Tá? Acaba logo 2022. Acaba. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Nesse calor e vim aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí.
Bom, gente, e aqui na Ashers tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do B-Oval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso.